O elevador subiu em silêncio até o 32º andar, carregando dentro de si um homem que acreditava ser dono do mundo. Augusto Mendonça ajustou o punho da camisa italiana enquanto os números no display saltavam rapidamente, cada andar uma confirmação de sua ascensão meteórica no mundo dos negócios. Aos 42 anos, havia construído um império financeiro que fazia outros empresários sussurrarem seu nome com uma mistura de inveja e admiração. Hoje seria mais um dia de glória, mais uma vitória para sua coleção pessoal de conquistas empresariais. As portas se abriram revelando o ambiente imponente da sala de reuniões executiva, com sua mesa de mogno reluzente e as enormes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Augusto entrou com passos firmes, cumprimentando com acenos breves os diretores já presentes. Sua postura irradiava confiança absoluta, como alguém que nunca havia conhecido o sabor amargo da derrota nos negócios. Bom dia, cavalheiros, disse ele, ocupando seu lugar na cabeceira da mesa. Espero que todos estejam preparados para fazer história hoje. Este contrato com o grupo alemão vai consolidar nossa posição no mercado europeu de uma vez por todas. Os executivos ao redor da mesa responderam com sorrisos calculados e palavras de aprovação. Roberto, o diretor financeiro, folheava nervosamente alguns papéis. Marina, a diretora de marketing internacional, conferia pela terceira vez as apresentações em seu laptop. O ar estava carregado de expectativa e uma tensão quase palpável. No canto da sala, próxima a uma mesinha lateral onde estavam dispostos copos d'água e pastas organizadas com precisão militar, uma jovem de aproximadamente 25 anos permanecia em pé, quase invisível para todos os presentes. Luísa Santos havia chegado 2 horas mais cedo para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. As cópias dos contratos alinhadas, os cafés preparados na temperatura ideal, as canetas funcionando perfeitamente. Seus olhos castanhos observavam atentamente cada movimento na sala, registrando informações que ninguém mais parecia notar. Para Augusto, ela era apenas mais uma das estagiárias rotativas que passavam pela empresa. Alguém cujo nome ele raramente se dava ao trabalho de memorizar, uma figura que existia apenas para executar tarefas básicas sem atrapalhar o verdadeiro trabalho dos profissionais importantes. Em sua mente, estagiários eram peças descartáveis no grande tabuleiro corporativo, úteis apenas para atividades que não exigiam real competência. Luísa, você pode servir café para todos enquanto esperamos nossos convidados, pediu Marina, sem levantar os olhos da tela do computador. A jovem assentiu silenciosamente e começou a circular pela mesa, enchendo as xícaras com movimentos precisos e discretos. Cada pessoa recebeu seu café exatamente como gostava, um conhecimento que ela havia adquirido observando pacientemente durante meses de trabalho. Augusto nem sequer olhou em sua direção quando ela serviu seu expresso duplo sem açúcar. O som do elevador ecoou novamente pelo corredor, anunciando a chegada dos investidores alemães. Augusto se endireitou na cadeira, ajustou a gravata e sorriu com a confiança de quem sabia que estava prestes a fechar o negócio de sua vida. Os passos firmes se aproximaram, e logo a porta da sala se abriu para revelar 3 homens de meia idade, vestidos em ternos impecáveis e carregando maletas de couro. Mendonça, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse o líder do grupo, um homem alto de cabelos grisalhos chamado Klaus Weber. Sua voz carregava um sotaque alemão marcante, mas seu português era surpreendentemente fluido. O prazer é todo meu, Weber, respondeu Augusto, levantando-se para cumprimentá-los com apertos de mão firmes. Permitam-me apresentar minha equipe. Temos aqui alguns dos melhores profissionais do mercado brasileiro. As apresentações foram feitas com toda a pompa e circunstância que a ocasião exigia. Cada diretor recebeu elogios calculados sobre sua expertise, enquanto os alemães respondiam com cortesia profissional. Luísa permaneceu em seu posto, observando a interação com interesse discreto, notando detalhes que passavam despercebidos pelos outros, o leve franzir de sobrancelhas de um dos alemães quando certos termos foram mencionados, a forma como Klaus verificou discretamente o relógio quando Augusto prolongou demais seus elogios à empresa. A reunião começou com Augusto apresentando os números impressionantes da companhia, projetando gráficos que mostravam crescimento consistente e perspectivas otimistas. Sua voz ecoava pela sala com autoridade, cada palavra cuidadosamente escolhida para impressionar. Os alemães ouviam atentamente, fazendo anotações em seus blocos e trocando olhares ocasionais entre si. Como podem ver, continuou Augusto, apontando para uma projeção na tela, nossa expansão no mercado sul-americano nos coloca na posição ideal para servir como ponte entre a Europa e toda a região. Com o investimento de vocês, poderemos triplicar nossa capacidade operacional em apenas 18 meses.
Klaus Weber inclinou-se para a frente, demonstrando interesse genuíno. Estes números são realmente impressionantes, Herr Mendonça. Mas gostaríamos de discutir alguns aspectos técnicos específicos relacionados à logística e aos processos regulatórios. Foi nesse momento que Roberto se levantou, sinalizando para alguém próximo à porta. Perfeito. Nosso tradutor especializado deve estar chegando a qualquer momento. Ele tem experiência específica com terminologias técnicas do setor. Minutos se passaram em conversa casual enquanto todos aguardavam. Augusto mantinha seu sorriso confiante, mas começou a tamboritar discretamente os dedos na mesa. O atraso não estava em seus planos meticulosamente organizados. Klaus e seus colegas trocaram algumas palavras em alemão, suas expressões tornando-se ligeiramente impacientes. Finalmente, a porta se abriu novamente, mas em vez do tradutor esperado, entrou um jovem assistente com expressão aflita. Ele se dirigiu rapidamente a Roberto, sussurrando algo em seu ouvido que fez o rosto do diretor financeiro empalidecer visivelmente. Senhores, peço desculpas pelo inconveniente, disse Roberto, a voz traindo nervosismo. Nosso tradutor teve uma emergência médica e não poderá comparecer. Estamos tentando contactar um substituto, mas... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto sentiu sua confiança vacilar pela primeira vez em anos. Este era o momento crucial, o ponto em que todos os detalhes técnicos precisariam ser discutidos com precisão absoluta. Qualquer mal-entendido poderia custar milhões. Klaus Weber fechou delicadamente sua pasta, um gesto que ecoou pela sala como um sino funeral. Herr Mendonça, compreendemos que imprevistos acontecem, mas esta negociação envolve aspectos técnicos muito específicos que não podem ser mal interpretados. Talvez seja melhor reagendarmos para quando você estiver em condições adequadas de comunicação. O coração de Augusto disparou. Meses de preparação, semanas de negociações preliminares, tudo ameaçado por um contratempo que ele não havia previsto. Os outros alemães também começaram a demonstrar sinais de inquietação, verificando seus relógios e trocando olhares que claramente sugeriam a intenção de encerrar a reunião. Aguardem, por favor, disse Augusto, tentando manter a compostura. Tenho certeza de que podemos resolver isso rapidamente. Roberto, entre em contato com a agência de traduções agora mesmo. Mas todos sabiam que tradutores especializados em terminologias técnicas específicas não apareciam do nada, especialmente em cima da hora. O clima na sala estava se deteriorando rapidamente, e Augusto podia sentir o maior negócio de sua carreira escorregando entre seus dedos. Foi nesse momento de tensão absoluta que uma voz clara e firme ecoou pela sala, vinda do canto onde ninguém esperava ouvir uma palavra. Com licença, disse Luísa, dando um passo à frente. Eu falo alemão fluentemente e tenho conhecimento técnico na área. Posso ajudar com a tradução. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Todos os olhos se voltaram para a jovem estagiária que até poucos segundos antes era praticamente invisível. Augusto a encarou como se estivesse vendo um fantasma materializar-se diante de seus olhos. Desculpe, mas quem é você? Perguntou Klaus Weber, genuinamente curioso. Meu nome é Luísa Santos. Sou estagiária aqui na empresa há 8 meses, respondeu ela, mantendo a voz calma e profissional. Estudei engenharia industrial na universidade e fiz intercâmbio de 2 anos na Alemanha, onde me especializei em processos logísticos. Se permitirem, posso auxiliar na comunicação para que a reunião continue. Augusto ficou boquiaberto. Em todos esses meses, jamais havia se dado ao trabalho de conhecer o histórico acadêmico ou as qualificações da estagiária. Para ele, ela era apenas alguém que servia café e organizava papéis. A revelação de que possuía formação técnica relevante e fluência no idioma necessário foi como um choque elétrico em sua percepção da realidade. Klaus trocou um olhar rápido com seus colegas e assentiu. Bem, se Herr Mendonça concorda, ficaríamos gratos pela assistência. Augusto hesitou por alguns segundos. Confiar em uma estagiária no momento mais importante de sua carreira empresarial parecia absurdo. Mas as alternativas eram ainda piores. Cancelar a reunião ou tentar prosseguir com mal-entendidos inevitáveis. Relutantemente, ele acenou com a cabeça. Muito bem, Luísa. Por favor, tome assento e nos ajude. A jovem moveu-se com graciosidade até uma cadeira próxima aos alemães, puxou um bloco de notas e uma caneta, e sorriu educadamente. Herr Weber, o senhor gostaria de recomeçar com suas questões técnicas específicas. O que aconteceu a seguir transformou completamente a dinâmica da sala. Klaus começou a formular perguntas complexas sobre processos logísticos em alemão, e Luísa não apenas traduzia com precisão perfeita, mas também esclarecia pontos técnicos com conhecimento que impressionava até mesmo os próprios alemães.
Sua tradução não era mecânica, ela compreendia o contexto, adaptava expressões idiomáticas e até mesmo sugeria reformulações quando percebia que certas explicações poderiam ser mais claras. Die Implementierung der Just-in-Time-Logistiker fordert der feine Präzise Koordination zwischen den Lieferanten und der Produktionslinie, disse Klaus, testando deliberadamente a competência da jovem tradutora. Weber está explicando que a implementação da logística Just-in-Time exige coordenação precisa entre fornecedores e linha de produção, traduziu Luísa fluentemente. Ele está se referindo especificamente aos desafios de sincronização que vocês mencionaram no relatório preliminar. Na Alemanha, eles chamam isso de Taktzeit, o tempo de ciclo otimizado. Os alemães se entreolharam com aprovação visível. Não era apenas uma tradução competente, Luísa estava demonstrando compreensão profunda dos conceitos técnicos e até mesmo conhecimento de terminologias específicas da engenharia industrial alemã. Augusto observava a cena com uma mistura de alívio e espanto crescente. A estagiária que ele havia ignorado completamente durante meses estava salvando o negócio mais importante de sua vida. Cada pergunta técnica dos alemães era respondida com precisão, cada explicação dos diretores brasileiros era transmitida de forma clara e culturalmente apropriada. Intelligencie, disse um dos outros alemães, dirigindo-se diretamente a Luísa, aber Sie seinen die deutschen Geschaftspraktiken sehr gut zu verstehen. Wo haben Sie in Deutschland studiert? Ele quer saber onde estudei na Alemanha, traduziu Luísa para a sala, antes de responder em alemão fluido. Ich habe Jahre an der Technischen Universität München studiert, MIT Schwerpunkt auf Industrielle Prozesse und Qualitätsmanagement. Ela estudou 2 anos na Universidade Técnica de Munique, especializando-se em processos industriais e gestão de qualidade, explicou para os brasileiros presentes. Klaus Weber sorriu amplamente pela primeira vez desde que entrará na sala. Excelente! TUM é uma das melhores universidades técnicas da Europa. Agora entendemos por que sua compreensão é tão precisa. A partir daquele momento, a reunião fluiu com uma naturalidade que ninguém havia imaginado possível. Luísa não apenas traduzia, ela facilitava a comunicação, esclarecia mal-entendidos culturais e até mesmo sugeria soluções técnicas quando percebia pontos de atrito entre as duas partes. Sua presença transformou o que poderia ter sido um desastre em uma negociação extraordinariamente produtiva. Durante uma pausa, enquanto os alemães conversavam entre si, Roberto se inclinou para Augusto e sussurrou: "Como diabos não sabíamos disso sobre ela?" Augusto balançou a cabeça, sentindo uma mistura de gratidão e vergonha. Porque nunca perguntamos. Nunca nos interessamos. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Quantos talentos havia desperdiçado por puro preconceito e arrogância? Quantas oportunidades perdidas por não enxergar além dos cargos e hierarquias? Luísa não era apenas uma estagiária competente, ela era uma profissional qualificada que estava sendo subutilizada de forma criminosa. Quando a reunião recomeçou, os alemães pareciam visivelmente mais relaxados e engajados. A presença de alguém que realmente compreendia não apenas o idioma, mas também os aspectos culturais e técnicos, havia criado uma ponte de confiança que Augusto nunca conseguiria construir sozinho. Fraulein Santos, disse Klaus, dirigindo-se diretamente a Luísa, suas explicações sobre os processos brasileiros são excepcionalmente claras. Você tem experiência prática com implementação destes sistemas. Luísa corou levemente, mas manteve a compostura profissional. Durante meu estágio na Alemanha, trabalhei em projetos de otimização de processos em 2 empresas diferentes. Também desenvolvi minha tese de conclusão sobre adaptação de metodologias alemãs para o contexto sul-americano. Fascinante, murmurou Klaus. Seria possível ter acesso a este trabalho? Pode ser muito relevante para nossa decisão de investimento. Augusto interveio rapidamente, percebendo a oportunidade. Claro, providenciaremos uma cópia para vocês. Mas por dentro, ele estava chocado. Luísa havia desenvolvido pesquisa acadêmica diretamente relevante para o negócio que estavam discutindo, e ele não fazia a menor ideia. Pior ainda, se tivesse sabido disso meses atrás, poderia ter usado esse conhecimento para preparar uma proposta ainda mais convincente. A negociação continuou por mais 2 horas, com Luísa facilitando cada ponto técnico, cada esclarecimento cultural, cada nuance que poderia ter causado mal-entendidos. Sua presença havia transformado completamente a atmosfera da sala. Os alemães estavam claramente impressionados não apenas com a empresa, mas com a qualidade inesperada da equipe. Quando finalmente chegou o momento de fechamento, Klaus Weber se levantou com um sorriso genuíno. Herr Mendonça, estamos muito impressionados com o que vimos hoje.
Não apenas com os números e projeções, mas especialmente com a qualidade das pessoas em sua organização. Ele se virou diretamente para Luísa. Fraulein Santos, foi um prazer extraordinário trabalhar com alguém tão competente e culturalmente consciente. Você facilitou esta negociação de uma forma que não esperávamos. Luísa sorriu modestamente. Foi uma honra poder contribuir para este importante projeto. Klaus continuou, ainda se dirigindo a ela. Se me permite uma observação pessoal, seria muito interessante se nossa futura parceria pudesse incluir profissionais com seu perfil nas equipes de projeto. A ponte cultural e técnica que você representa é exatamente o que precisamos para o sucesso desta empreitada. Augusto sentiu como se levasse outro soco, desta vez de admiração misturada com vergonha profunda. Os investidores alemães estavam praticamente pedindo para que Luísa fosse incluída nos projetos futuros, enquanto ele havia planejado demiti-la na próxima semana como parte de um corte de custos. Após os cumprimentos finais e a agenda para os próximos passos, os alemães se retiraram deixando uma atmosfera de celebração contida na sala. Roberto abriu uma garrafa de champanhe que mantinha reservada para ocasiões especiais, e todos brindaram ao sucesso da negociação. Mas Augusto não conseguia tirar os olhos de Luísa, que havia voltado discretamente ao seu posto no canto da sala, organizando as pastas como se nada extraordinário tivesse acontecido. Para ela, aparentemente, ter salvado um contrato de milhões de dólares era apenas mais um dia de trabalho. Luísa, chamou ele, fazendo com que todos na sala se voltassem para ela. Poderia falar comigo em particular? Ela assentiu e o seguiu até sua sala particular, localizada no mesmo andar. O ambiente era intimidador, com paredes cobertas de diplomas, certificados e fotos com personalidades importantes do mundo empresarial. Augusto gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro à frente de sua mesa. Primeiro, começou ele, sua voz carregando uma humildade que raramente demonstrava, preciso pedir desculpas. E não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por todos estes meses em que não reconheci suas qualificações e competências. Luísa o observava com atenção, mas permaneceu em silêncio, aguardando que ele continuasse. Segundo, prosseguiu Augusto, preciso admitir que cometi um erro grave de julgamento. Havia planejado incluí-la na próxima rodada de cortes de pessoal, considerando que estagiários eram custos desnecessários. Claramente, estava completamente errado. Os olhos de Luísa se arregalaram ligeiramente. Ela não sabia sobre os planos de demissão, mas a revelação não parecia chocá-la completamente. Talvez intuísse que sua posição na empresa era precária. Em terceiro lugar, continuou ele, levantando-se e caminhando até a janela, quero oferecer a você uma posição permanente em nossa equipe. Não como estagiária, mas como analista sênior de projetos internacionais. Com salário compatível, benefícios completos e participação direta nos projetos que envolvam nossos parceiros europeus. Desta vez, Luísa não conseguiu esconder sua surpresa. Suas sobrancelhas se ergueram e ela se inclinou ligeiramente para a frente na poltrona. Senhor Mendonça, disse ela cuidadosamente, estou muito grata pela oportunidade, mas preciso entender. Esta oferta é uma reação ao que aconteceu hoje, ou realmente representa uma mudança na forma como a empresa vê o potencial de seus funcionários? A pergunta foi como uma lâmina afiada cortando direto ao centro da questão. Augusto se virou para encará-la, percebendo que mesmo naquele momento, Luísa estava demonstrando uma inteligência e perspicácia que ia muito além do que ele imaginara. É uma pergunta muito válida, admitiu ele. Honestamente, é ambas as coisas. O que aconteceu hoje me abriu os olhos para minha própria arrogância e cegueira. Mas também me fez perceber que provavelmente temos outros talentos sendo desperdiçados por toda a organização. Ele retornou à sua cadeira, olhando diretamente para ela. Luísa, quero implementar um programa completo de reavaliação de todos os funcionários, independentemente de seus cargos atuais. Quero criar oportunidades para que pessoas como você possam mostrar suas verdadeiras capacidades. E quero que você me ajude a liderar essa transformação. Pela primeira vez desde que entrará na sala, Luísa sorriu genuinamente. Isso seria realmente transformador, Sr. Mendonça. Conheço vários colegas em posições similares à minha que têm competências incríveis sendo subutilizadas. Conte-me mais sobre isso, pediu ele, pegando um bloco de notas. Durante a próxima hora, Luísa compartilhou observações que havia feito durante seus meses na empresa. Falou sobre Carlos, o office boy que tinha formação em contabilidade e notava discrepâncias nos relatórios que ninguém mais via. Mencionou Sandra, da limpeza noturna, que tinha mestrado em administração e frequentemente identificava ineficiências operacionais.
Descreveu como vários funcionários em posições aparentemente menores tinham competências e ideias que nunca foram ouvidas. Augusto escutava com crescente fascínio e horror. Cada exemplo era uma nova evidência de como sua arrogância corporativa havia criado um desperdício monumental de talento humano. Quantas oportunidades perdidas! Quantas soluções ignoradas! Quantas pessoas frustradas trabalhando abaixo de seu potencial! Luísa, disse ele finalmente, quero que você prepare um relatório completo sobre isso. Identifique todas as pessoas que você acredita estarem sendo subutilizadas e sugira como podemos melhor aproveitar suas competências. Este será seu primeiro projeto oficial como analista sênior. Ela assentiu entusiasmadamente. E sobre o programa de idiomas que o Sr. Klaus sugeriu? Augusto havia esquecido completamente. Durante a conversa final, Klaus havia mencionado que seria valioso se mais pessoas na empresa tivessem competências linguísticas para facilitar futuras colaborações internacionais. Excelente lembrete, disse ele. Quero que você também desenvolva uma proposta para um programa abrangente de idiomas para todos os funcionários interessados, subsidiado integralmente pela empresa. Vamos investir no desenvolvimento de nossa equipe em vez de apenas procurar talentos no mercado externo. Quando Luísa finalmente deixou a sala de Augusto, ele ficou sozinho com seus pensamentos por um longo tempo. A reunião daquele dia havia sido um ponto de virada, não apenas para o futuro financeiro da empresa, mas para sua própria evolução como líder. Nos dias que se seguiram, a história do que aconteceu na sala de reuniões se espalhou por toda a organização. Funcionários que nunca haviam tido voz começaram a se manifestar, compartilhando ideias e competências que haviam mantido escondidas. O ambiente corporativo começou a se transformar de uma hierarquia rígida em uma comunidade mais colaborativa. Luísa trabalhou incansavelmente em seu novo projeto, conduzindo entrevistas discretas com funcionários de todos os níveis. Descobriu que a empresa estava repleta de talentos desperdiçados, engenheiros trabalhando como assistentes administrativos, profissionais com MBAs em funções operacionais básicas, pessoas com competências linguísticas e culturais valiosas relegadas a tarefas puramente burocráticas. O relatório que ela apresentou 2 semanas depois foi devastador em sua honestidade e inspirador em suas possibilidades. Augusto leu cada página com crescente admiração pela thoroughness e insight da análise. Luísa não apenas identificara os problemas, mas propusera soluções práticas e implementáveis. Baseado nesta análise, disse ela durante a apresentação para a diretoria, estimamos que a empresa está operando com apenas 60% de seu potencial real de talentos. As mudanças propostas não apenas melhorariam a eficiência operacional, mas também aumentariam significativamente a satisfação e retenção de funcionários. Roberto folheava o relatório com expressão surpresa. Estes números são impressionantes, Luísa. Você realmente acredita que podemos implementar todas estas mudanças? Acredito que não podemos nos dar ao luxo de não implementá-las, respondeu ela. A competição global exige que usemos todos os recursos disponíveis, especialmente o capital humano que já temos. Marina assentiu pensativamente. E sobre os custos de implementação? Os investimentos iniciais serão compensados em menos de 1 ano, explicou Luísa, mostrando gráficos detalhados. Mas mais importante que o retorno financeiro é o retorno em termos de inovação e competitividade. Augusto observava a apresentação com orgulho crescente. A jovem que meses atrás era invisível aos seus olhos agora estava liderando uma transformação organizacional que poderia redefinir toda a empresa. A implementação começou imediatamente. Carlos foi promovido para a equipe de auditoria interna, onde suas habilidades analíticas puderam ser plenamente utilizadas. Sandra foi transferida para o Departamento de Eficiência Operacional, onde suas observações noturnas se tornaram insights valiosos para a otimização de processos. Dezenas de outros funcionários receberam oportunidades de demonstrar competências que haviam permanecido ocultas. O programa de idiomas foi lançado com grande sucesso, com mais de 60% dos funcionários se inscrevendo voluntariamente. Augusto decidiu liderar pelo exemplo, matriculando-se no curso de alemão para poder se comunicar diretamente com Klaus Weber em futuras negociações. 6 meses depois, quando Klaus Weber retornou ao Brasil para acompanhar o progresso da parceria, ele mal reconheceu a organização. A empresa havia se transformado em um ambiente dinâmico e multicultural, onde competências linguísticas e técnicas se combinavam para criar soluções inovadoras. Mendonça, disse Klaus durante o almoço, devo admitir que estou impressionado com a transformação. Vocês não apenas cumpriram todas as metas operacionais, mas excederam nossas expectativas em termos de qualidade e inovação. Augusto sorriu, desta vez com humildade genuína.
O crédito não é meu, Klaus. Descobrimos que já tínhamos todos os recursos necessários, apenas precisávamos aprender a enxergá-los. Klaus assentiu knowingly. E Fraulein Santos? Como ela está se adaptando ao novo papel? Luísa se tornou indispensável, admitiu Augusto. Não apenas como analista, mas como catalisadora de mudanças em toda a organização. Ela está desenvolvendo um programa para replicar esta transformação em outras empresas do grupo. Após o almoço, Augusto caminhou pelos corredores da empresa observando as mudanças que haviam ocorrido. Funcionários conversavam em múltiplos idiomas, equipes multidisciplinares trabalhavam em projetos inovadores, e havia uma energia palpável de engajamento e propósito. Ele parou diante da sala onde Luísa trabalhava, agora equipada com recursos adequados para suas responsabilidades expandidas. Através da parede de vidro, podia vê-la liderando uma reunião com uma equipe diversificada, gesticulando animadamente enquanto explicava conceitos complexos. Por um momento, Augusto se permitiu imaginar como seria diferente se nunca tivesse descoberto o potencial dela. O contrato com os alemães provavelmente teria fracassado. A empresa continuaria operando com desperdício de talentos. Ele mesmo permaneceria cego às possibilidades que existiam bem diante de seus olhos. A reflexão o levou a pensar em outras áreas de sua vida onde a arrogância poderia estar impedindo o crescimento. Quantas oportunidades de aprendizado havia perdido por acreditar que já sabia tudo? Quantas pessoas valiosas havia ignorado por julgar apenas pelas aparências? Naquela noite, em casa, Augusto ligou para sua filha que estudava na universidade. Era uma conversa que vinha adiando há meses, sempre alegando estar ocupado demais com negócios importantes. Pai, a voz de Sofia soou surpresa do outro lado da linha. Está tudo bem? Está sim, querida, disse ele. Na verdade, queria conversar com você sobre seus estudos, seus planos, seus sonhos. Percebi que tenho sido um péssimo ouvinte, e gostaria de mudar isso. A conversa durou 2 horas, durante as quais Augusto descobriu que sua filha estava desenvolvendo pesquisas sobre sustentabilidade corporativa, um tema diretamente relevante para os negócios da família. Mais uma vez, ele havia estado cego para um talento valioso em sua própria casa. Na semana seguinte, Sofia apresentou suas ideias para a diretoria da empresa, propondo iniciativas de sustentabilidade que não apenas melhorariam a imagem corporativa, mas também reduziriam custos operacionais significativamente. Suas propostas foram aprovadas unanimemente, e ela foi convidada a liderar um novo departamento de sustentabilidade corporativa. 1 ano após o dia que mudou tudo, a empresa de Augusto havia se tornado um caso de estudo em gestão de talentos e transformação organizacional. Universidades enviavam estudantes para observar como uma mudança de perspectiva havia revolucionado uma organização inteira. Luísa, agora diretora de Desenvolvimento Humano e Projetos Internacionais, frequentemente palestravam sobre a importância de reconhecer e valorizar competências independentemente de hierarquias tradicionais. Sua história havia inspirado dezenas de outras empresas a repensarem suas estruturas organizacionais. Durante uma dessas palestras, ela sempre concluía com a mesma reflexão: competência não usa uniforme específico nem senta em cadeiras predeterminadas. Ela existe em pessoas, e pessoas existem em todos os lugares. O desafio dos líderes é desenvolver a humildade para reconhecer que não sabem tudo e a sabedoria para valorizar contribuições que vêm de fontes inesperadas. Augusto, presente na plateia durante uma dessas apresentações, sorriu ao ouvir palavras que ecoavam sua própria jornada de transformação. Após a palestra, ele se aproximou dela nos bastidores. Você sabe, disse ele, ainda me lembro do dia em que quase a demiti por considerar estagiários um custo desnecessário. É uma das decisões mais estúpidas que quase tomei na vida. Luísa riu gentilmente. Mas é uma decisão que o senhor não tomou. E isso faz toda a diferença. Mudança real acontece quando reconhecemos nossos erros antes que seja tarde demais. Ela estava certa. A verdadeira liderança não estava em nunca cometer erros, mas em ter coragem suficiente para corrigi-los quando identificados. Augusto havia aprendido que orgulho ferido curava, mas oportunidades perdidas por arrogância podiam ser irreversíveis. Nos meses que se seguiram, outras empresas do grupo começaram a implementar modelos similares de gestão de talentos. O programa desenvolvido por Luísa foi adaptado para diferentes culturas organizacionais, sempre mantendo o princípio fundamental de que competência poderia ser encontrada em qualquer pessoa, independentemente de sua posição hierárquica inicial. Carlos, o ex-office boy que agora liderava a equipe de auditoria, desenvolveu um sistema de detecção precoce de irregularidades que poupou milhões em potenciais perdas.
Sandra, anteriormente responsável pela limpeza, criou processos de eficiência operacional que foram adotados em todas as filiais da empresa. Cada história de transformação individual contribuía para o sucesso coletivo da organização. O programa de idiomas evoluiu para uma iniciativa cultural mais ampla, incluindo intercâmbios internacionais e parcerias educacionais. Funcionários que demonstravam aptidão e interesse recebiam oportunidades de aperfeiçoamento no exterior, retornando com perspectivas globais que enriqueciam toda a equipe. Sofia, a filha de Augusto, havia se tornado uma líder reconhecida em sustentabilidade corporativa, implementando práticas que não apenas reduziram o impacto ambiental da empresa, mas também criaram novas linhas de negócio focadas em tecnologias verdes. Sua juventude e formação acadêmica recente trouxeram perspectivas que complementaram perfeitamente a experiência empresarial tradicional. Durante uma reunião familiar de fim de ano, Augusto olhou ao redor da mesa observando não apenas parentes, mas também Luísa, Carlos, Sandra e outros funcionários que haviam se tornado parte estendida de sua família corporativa. A empresa havia se transformado de uma hierarquia fria em uma comunidade genuína de pessoas trabalhando juntas em direção a objetivos comuns. Sabe, disse ele, levantando sua taça, há 2 anos, eu acreditava que sucesso empresarial dependia de contratar as pessoas certas para os cargos certos. Hoje entendo que sucesso real vem de descobrir as pessoas certas que já estavam conosco, mas que não estávamos enxergando adequadamente. Klaus Weber, que havia se tornado não apenas parceiro de negócios mas também amigo pessoal, assentiu com aprovação. Na Alemanha, temos uma expressão. Men-sie nur mit den Herzen gut, só se vê bem com o coração. Significa que as coisas mais importantes são invisíveis aos olhos. É exatamente isso, concordou Luísa. Competência técnica pode ser medida e avaliada, mas potencial humano requer um olhar mais profundo. Exige que vejamos pessoas como são, não apenas como parecem ser em um primeiro momento. A conversa continuou pela noite, com histórias sendo compartilhadas sobre transformações pessoais e profissionais que haviam ocorrido desde aquele dia memorável na sala de reuniões. Cada pessoa presente tinha uma narrativa de como a mudança de perspectiva havia impactado sua vida de forma positiva. Roberto, o diretor financeiro, contou como havia começado a ouvir mais atentamente sugestões de sua equipe, descobrindo insights valiosos que melhoraram significativamente a performance departamental. Marina descreveu como havia reestruturado suas campanhas de marketing incorporando perspectivas culturais diversificadas de funcionários com diferentes backgrounds. Mas foi Sofia quem fez a observação mais perspicaz da noite. Pai, você sempre me ensinou que liderança era sobre tomar decisões difíceis e manter controle. Mas agora vejo que verdadeira liderança é sobre criar espaços onde outras pessoas podem florescer e contribuir com seus melhores talentos. Augusto sorriu com orgulho paternal, percebendo que sua filha havia compreendido lições que ele levará décadas para aprender. A próxima geração estava começando com vantagens que ele não tivera, preparada para construir organizações ainda mais inclusivas e eficazes. À medida que a noite avançava e as pessoas gradualmente se despediam, Augusto se viu sozinho com Luísa no terraço de sua casa, observando as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. Luísa, disse ele pensativamente, às vezes me pergunto o que teria acontecido se aquele tradutor não tivesse tido uma emergência médica naquele dia. Ela considerou a pergunta por alguns momentos. Acredito que eventualmente teríamos encontrado outra oportunidade para demonstrar nosso valor. Talento genuíno sempre encontra uma forma de se manifestar, mesmo que demore um pouco mais. Mas você não tem certeza disso, observou ele. Não, admitiu ela honestamente. Talvez eu tivesse sido demitida na semana seguinte e nunca mais nos teríamos cruzado profissionalmente. Talvez outro estagiário tivesse salvado um contrato diferente em outra empresa. O que sei com certeza é que aquele momento criou uma oportunidade para mudanças que beneficiaram muito mais pessoas do que apenas nós dois. A reflexão de Luísa tocou em algo fundamental sobre como pequenas decisões podem ter consequências enormes. Se Augusto tivesse reagido com orgulho ferido naquele dia, recusando a ajuda de uma mera estagiária, toda a cadeia de transformações positivas nunca teria acontecido. Existe algo que ainda me intriga, continuou Augusto. Por que você se arriscou naquele dia? Interromper uma reunião executiva para se oferecer como tradutora poderia ter sido interpretado como presunção. Você poderia ter sido demitida na hora. Luísa riu suavemente. Porque percebi que tinha 2 opções, ficar calada e assistir a um desastre acontecer, ou me arriscar tentando ajudar.
Se eu fosse demitida por tentar contribuir para o sucesso da empresa, provavelmente não era o tipo de organização onde gostaria de trabalhar mesmo. A coragem moral por trás de sua decisão era impressionante. Em uma cultura corporativa que frequentemente punia iniciativas não solicitadas, ela havia escolhido agir baseada no que era certo, não no que era seguro. Meses depois, durante uma conferência internacional sobre gestão de talentos, Augusto foi convidado a contar a história de transformação de sua empresa. O auditório estava repleto de executivos de várias nacionalidades, todos buscando insights sobre como otimizar o potencial humano em suas organizações. A lição mais importante que aprendi, disse ele para a plateia, é que hierarquia organizacional não reflete necessariamente competência ou potencial. Muitas vezes, as soluções que procuramos no mercado externo já existem dentro de nossas próprias equipes, esperando apenas uma oportunidade para se manifestarem. Ele contou detalhadamente sobre aquele dia na sala de reuniões, sobre sua cegueira inicial aos talentos de Luísa, e sobre como uma emergência imprevista havia se tornado a melhor coisa que poderia ter acontecido para sua empresa. Quantos de vocês, perguntou ele para a audiência, conhecem verdadeiramente as qualificações completas de todos os seus funcionários? Quantos sabem quais idiomas eles falam, que formação acadêmica possuem, ou que experiências profissionais trazem de empregos anteriores? O silêncio constrangedor na sala foi eloquente. A maioria dos executivos presentes provavelmente estava na mesma situação em que Augusto se encontrava antes de sua transformação, comandando organizações sem realmente conhecer o potencial completo de suas equipes. Implementem programas de mapeamento de competências, sugeriu ele. Conversem com seus funcionários não apenas sobre suas funções atuais, mas sobre suas aspirações, experiências e habilidades ocultas. Vocês ficarão surpresos com o que descobrirão. Após a palestra, dezenas de executivos se aproximaram dele com perguntas específicas sobre implementação. Muitos compartilharam histórias similares de talentos descobertos por acaso, confirmando que o problema era mais comum do que imaginara. Uma executiva japonesa contou sobre um zelador em sua empresa que havia desenvolvido um sistema inovador de economia de energia, mas nunca havia sido ouvido porque ninguém esperava contribuições técnicas de alguém em sua posição. Um CEO francês descreveu como sua assistente pessoal havia identificado uma falha crítica em um contrato internacional, salvando a empresa de uma disputa legal custosa. Cada história reforçava a mesma conclusão: competência e insights valiosos existiam em todos os níveis organizacionais, mas sistemas hierárquicos rígidos frequentemente impediam que essas contribuições fossem reconhecidas e utilizadas. De volta ao Brasil, Augusto implementou um novo ritual em sua empresa: sessões mensais de Café com CEO, onde qualquer funcionário, independentemente de posição, poderia agendar 15 minutos para compartilhar ideias, sugestões ou simplesmente conversar sobre seus objetivos profissionais. As primeiras sessões foram hesitantes, com funcionários inseguros sobre como interagir com o CEO em um ambiente tão informal. Mas gradualmente, as conversas se tornaram mais naturais e produtivas. Surgiram ideias para melhorias operacionais, sugestões de novos produtos e insights sobre necessidades não atendidas de clientes. Luísa havia se tornado mentora de outros funcionários que demonstravam potencial para crescimento, ajudando-os a desenvolver confiança para expressar suas ideias e competências. Ela criou um programa interno de embaixadores de talentos, funcionários que identificavam e nutriam potenciais ocultos em suas respectivas áreas. O impacto desses programas foi mensurável não apenas em termos de performance empresarial, mas também em satisfação e retenção de funcionários. A rotatividade de pessoal despencou, enquanto indicadores de engajamento atingiram níveis recordes. Pessoas que anteriormente consideravam seus empregos apenas como fonte de renda começaram a vê-los como oportunidades de crescimento e contribuição significativa. Carlos, agora diretor de auditoria, frequentemente refletia sobre sua trajetória, de office boy invisível a líder de equipe respeitado. O que mudou não foram minhas competências, ele costumava dizer, mas a disposição da organização para reconhecê-las e utilizá-las. Sandra havia se tornado palestrante reconhecida sobre eficiência operacional, compartilhando insights que desenvolvera durante anos observando processos de diferentes perspectivas. Sua experiência única como alguém que havia trabalhado em todos os turnos e departamentos dava a ela uma visão holística que executivos tradicionais raramente possuíam. 2 anos após a transformação inicial, a empresa recebeu o prêmio de Melhor Empregador do Ano, pela primeira vez em sua história.
O reconhecimento não se baseou apenas em benefícios ou salários, mas na cultura organizacional que havia sido cultivada, uma cultura que valorizava pessoas independentemente de suas posições hierárquicas. Durante a cerimônia de premiação, Augusto convidou Luísa para receber o troféu junto com ele, reconhecendo publicamente que a transformação havia sido possível graças à coragem dela em dar o primeiro passo naquele dia decisivo na sala de reuniões. Este prêmio, disse ele em seu discurso, representa algo maior que eficiência empresarial. Representa o reconhecimento de que organizações verdadeiramente bem-sucedidas são aquelas que conseguem ver e desenvolver o melhor das pessoas, independentemente de onde elas começam. A plateia se levantou em aplausos prolongados, não apenas para os vencedores, mas para a mensagem que eles representavam. Que mudança organizacional significativa era possível quando líderes tinham humildade suficiente para questionar suas próprias percepções e preconceitos. Naquela noite, durante a festa de celebração, Augusto observou funcionários de todos os níveis confraternizando naturalmente. A hierarquia ainda existia para fins organizacionais, mas as barreiras invisíveis que anteriormente impediam comunicação e colaboração haviam desaparecido. Klaus Weber, presente como convidado especial, comentou sobre como a empresa havia evoluído além de suas expectativas iniciais. Quando decidimos investir aqui, disse ele, esperávamos retorno financeiro. Não esperávamos encontrar um modelo de gestão que gostaríamos de replicar em nossas próprias operações na Europa. O comentário levou a discussões sobre expandir o modelo de gestão de talentos para as operações alemãs da parceria. Luísa foi convidada a liderar um projeto piloto em Munique, aplicando lições aprendidas no Brasil em um contexto cultural diferente. A oportunidade representava não apenas reconhecimento internacional de sua competência, mas também a validação de que princípios fundamentais sobre valorização de talentos humanos transcendiam barreiras culturais e geográficas. 3 anos depois do dia que mudou tudo, Augusto se preparava para uma nova fase de sua carreira. Aos 45 anos, havia decidido escrever um livro sobre liderança transformacional, documentando não apenas os sucessos, mas também os erros e aprendizados de sua jornada. O livro seria coautorado com Luísa, combinando perspectivas de alguém que havia liderado a transformação com insights de quem a havia inspirado. Juntos, eles pretendiam criar um guia prático para outros líderes interessados em desbloquear o potencial oculto de suas organizações. Durante uma das sessões de escrita, Luísa fez uma observação que resumiu perfeitamente a essência de toda a transformação. A diferença entre uma organização medíocre e uma extraordinária não está nos recursos que ela possui, mas na capacidade de seus líderes de reconhecer e cultivar os recursos que já existem. Augusto parou de digitar e olhou para ela com admiração renovada. Mesmo após anos de colaboração próxima, ela continuava surpreendendo-o com insights que capturavam verdades complexas em frases simples e poderosas. Essa frase, disse ele, precisa estar na contracapa do livro. Enquanto trabalhavam no manuscrito, eles receberam convites para palestrar em universidades, conferências empresariais e programas de desenvolvimento de liderança ao redor do mundo. A história de transformação havia se tornado um caso de estudo citado em cursos de MBA e programas de formação executiva. Mas para Augusto, o reconhecimento externo era secundário comparado à satisfação de saber que havia criado um ambiente onde pessoas como Luísa podiam florescer desde o primeiro dia, em vez de permanecer invisíveis por meses ou anos. A empresa continuou crescendo e evoluindo, mas nunca perdeu o foco fundamental em reconhecer e desenvolver talentos independentemente de suas origens ou posições iniciais. Novos funcionários eram recebidos não apenas com orientação sobre suas funções específicas, mas com conversas sobre suas aspirações, competências ocultas e potencial para contribuições além de suas descrições de cargo. O programa de mentoria havia se expandido para incluir parcerias com universidades locais, oferecendo estágios que eram verdadeiras oportunidades de desenvolvimento, não apenas trabalho não remunerado. Estudantes chegavam sabendo que teriam chances reais de demonstrar suas capacidades e contribuir para projetos significativos. Em uma tarde ensolarada de primavera, 5 anos após aquele dia memorável na sala de reuniões, Augusto caminhou pelos corredores da empresa observando a energia vibrante que havia se tornado característica do ambiente. Funcionários colaboravam em projetos multidisciplinares, compartilhavam conhecimentos livremente e demonstravam o tipo de engajamento que só existe quando pessoas se sentem verdadeiramente valorizadas. Ele parou diante do quadro de avisos onde ficavam expostas as conquistas recentes, novos contratos internacionais, reconhecimentos de qualidade, certificações de sustentabilidade e, especialmente, celebrações de promoções internas e desenvolvimentos profissionais de funcionários.
Entre os avisos, uma foto chamou sua atenção: Luísa recebendo um diploma de doutorado em administração internacional, que havia completado enquanto trabalhava na empresa. Ela havia desenvolvido sua tese sobre modelos de gestão de talentos em organizações globais, usando sua própria empresa como estudo de caso principal. A jornada de uma estagiária invisível à doutora reconhecida internacionalmente simbolizava perfeitamente a transformação que era possível quando talentos encontravam oportunidades adequadas para se desenvolver. Naquele momento, Augusto compreendeu completamente que o maior legado de sua carreira não seria medido em lucros ou contratos fechados, mas nas vidas que havia ajudado a transformar e no potencial humano que havia sido desbloqueado. O sucesso empresarial havia se tornado consequência natural de uma filosofia mais profunda sobre o valor das pessoas. Enquanto observava a movimentação vibrante ao seu redor, ele sorriu, sabendo que havia aprendido a mais importante lição de sua vida profissional. Verdadeira liderança não está em comandar pessoas, mas em criar condições para que elas possam dar o melhor de si mesmas.